Olá, eu sou o Dr. Vladimir e esse é o nosso curso de Introdução à Fotomedicina, Princípios Básicos. Seja bem-vindo e vamos lá para o que interessa. Mas antes, não esquece de deixar o teu like, né, e se inscrever no canal para a gente poder manter essa comunicação e essa troca de informação de uma maneira produtiva para todo mundo. Valeu? Um baita abraço. Te liga aí. Uma vez que a energia foi então absorvida pelos tecidos, é possível que ocorram três fenômenos. Um efeito fototérmico, que é nada mais, nada menos do que a conversão da energia luminosa em calor. Um efeito fotoquímico, ou seja, a energia luminosa produz alterações ou reações químicas. E um efeito fotomecânico, em que a energia luminosa produz pequenas implosões e ondas de choque, como por exemplo nos lasers do tipo Q-switch, utilizados para o tratamento das tatuagens. Basicamente, na imensa maioria dos casos em que utilizamos laser e luz intensa pulsada na prática da estética, o que acontece é aproveitamento do efeito térmico, do efeito fototérmico, ou seja, estamos falando em última análise de calor. Quase que em 100% das vezes estaremos falando de um efeito térmico. Ainda pensando em efeito térmico, nós podemos ter alterações compatíveis com aquilo que a gente busca, mas nós podemos ter complicações. Os tecidos não podem ser aquecidos inadvertidamente por tempo indeterminado sem que ocorram lesões irreversíveis. Na gravura acima, a curva ao lado mostra claramente que nós podemos prever os efeitos e manter um controle variando a temperatura e o tempo de exposição. Trocando em miúdos, existem duas maneiras de produzir os efeitos que nós queremos e de forma reversível. Nós podemos irradiar energia e produzir grandes temperaturas por um tempo muito pequeno, infinitesimal. Ou aumentar o tempo de exposição e diminuir a energia e, consequentemente, a temperatura e o calor. Ou muita temperatura por um tempo pequeno, ou pouca temperatura por um tempo maior. E essa combinação, ela vai fazer muita diferença ao longo dos nossos tratamentos, tanto na fotoapilação quanto no tratamento por fotorrejuvenescimento. O limiar do dano térmico no tecido geralmente está acima de 70 graus, embora isso não seja absoluto, né? Para algumas pessoas, quando atinge essa temperatura, talvez seja tarde demais, e para outras não. Então, é uma média, né? É uma distribuição normal. Portanto, para um tratamento ser bem sucedido, é preciso garantir que a elevação dessa temperatura, a elevação da temperatura no alvo desejado, né, no local que a gente espera, atinja esses 70 graus. Ao mesmo tempo que é preciso fazer com que a temperatura nos tecidos circundantes se mantenha constante. Mais importante seria a epiderme. A temperatura da epiderme, que nos deixa com maior segurança, orbita os 45, 50 graus. De uma forma geral, a gente vai falar em 50 graus como uma temperatura bastante segura para a epiderme. Então, por exemplo, eu estou irradiando utilizando um aparelho de radiofrequência para esquentar a pele do meu paciente, para no caso, esquentar o tecido celular subcutâneo, né? Claro. Mas eu posso medir a temperatura na superfície. Então, quando eu atinjo 40 graus, é possível que na profundidade eu tenha uma temperatura muito maior, próxima aos 70 graus, talvez 60 graus, 58 graus. Né? E dessa forma, é possível manter o controle do tratamento e evitar as iatrogenias, como, por exemplo, as queimaduras. É preciso lembrar que com outras tecnologias, essa diferença pode ser um pouco mais tênue. Por exemplo, na luz intensa pulsada. A temperatura que a pele atinge depois de um disparo de luz intensa pulsada vai depender de vários fatores, mas sobretudo do tipo de energia, do comprimento de onda que eu estou irradiando, do tempo pelo qual eu estou irradiando e do fototipo do paciente. Isso é muito importante lembrar. Algumas terapias são extremamente dependentes de fototipo, enquanto outras não.
Algumas terapias concentram o calor e a temperatura na superfície, enquanto outras concentram na profundidade. Então nós precisamos o tempo inteiro levar isso em consideração. De uma forma geral, quando a gente está querendo destruir algo, produzir, por exemplo, uma carbonização, né, nós vamos estar trabalhando com temperaturas elevadíssimas e pulsos da ordem de milissegundos, microsegundos, né, pulsos muito curtos. Quando a gente está trabalhando com um estímulo de colágeno, cuja finalidade é provocar, provocar uma alteração na proteína, né, na molécula do colágeno, quando o objetivo é esse, a gente vai querer literalmente cozinhar o colágeno. A gente vai querer que ele atinja esses 68, 70 graus de temperatura. Né? E para isso, a gente vai precisar admitir na epiderme temperaturas maiores. Nesse sentido, as diferentes tecnologias podem e devem se diferenciar muito. Né? Aquelas que oferecem mecanismos de proteção à epiderme, ao mesmo tempo que oferecem uma precisão na entrega da energia. De acordo com a temperatura atingida, eu posso ter a fotobiomodulação, e aí eu vou estar trabalhando com temperaturas realmente muito baixas. Um exemplo disso seriam os lasers de baixa intensidade, ou ainda os tratamentos com LED, por exemplo. Tá? Ou ainda até ultrassom, por exemplo. Tá? Acima de 40 graus, a gente vai produzir a denaturação da proteína e a degradação da proteína com uma temperatura ligeiramente superior a isso. Admite-se que para coagular a proteína, né, para ter aquele processo completo de denaturação da proteína, eu preciso atingir uma temperatura superior a 68 graus. Já para vaporizar e carbonizar tecido, a gente vai estar falando de temperaturas acima dos 100 graus. Vamos dar alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Então, fotobioestimulação. Eu estou trabalhando com baixa energia, por exemplo, tratamento com luz de LED, tratamento com laser de baixa intensidade. Né? Na degradação das proteínas e na coagulação das proteínas, ou ainda no processo de denaturação, a gente vai estar trabalhando com tecnologias intermediárias, com infravermelho, com luz pulsada, com radiofrequência, por exemplo. Tá? E até mesmo com lasers, alguns tipos. E na vaporização e carbonização de tecidos, a gente vai estar basicamente lidando com os lasers ablativos, tá? Aqueles que queimam, que destrói a epiderme, ok? Ainda da interação laser-tecido, nós podemos concluir 4 princípios básicos. Né? A lei de Crotos-Draper, que diz que a luz só afeta os tecidos havendo absorção pelos cromóforos, o que é relativamente óbvio, não é? Então, eu preciso ter o cromóforo, ele é o meu guia. A gente está falando, em última análise, de uma sintonia entre a fonte emissora de energia e o meu alvo, que contém os cromóforos. Então, eu preciso saber quais são os cromóforos que compõem o meu alvo, ou seja, quais são as estruturas que compõem o meu alvo, para que eu possa elencar um tipo de frequência, um tipo de comprimento de onda mais adequado para que esses cromóforos possam então absorver essa energia de uma forma mais plena e desenvolver uma certa quantidade de calor, por exemplo. Tá? A gente sabe que é altamente dependente do lambda, ou do comprimento de onda, e sim não poderia ser diferente, porque se a quantidade de calor depende, em última análise, da absorção, e a absorção depende do comprimento de onda, certamente esse é um parâmetro bastante importante. Depende também da concentração de cromóforos. Por exemplo, eu vou tratar melanoses com luz pulsada. Vou fazer um disparo em cima de uma manchinha bem clarinha. A concentração de cromóforos nessa mancha é menor do que se a gente estiver falando de uma mancha bem escura, bem acastanhada, por exemplo. Né? Se a concentração de cromóforos é menor, a absorção de energia é menor. Eu preciso ter em mente, na hora de parametrizar a minha máquina, escolher os meus parâmetros, como, por exemplo, a fluência. Né? Já se eu estiver falando de uma lesão bastante escurinha, bem mais escura, bem mais acastanhada, mais forte, né? Eu estou falando de uma concentração muito maior de cromóforos, como por exemplo num pelo grosso. Também estou falando, nesse caso, de uma concentração grande de cromóforos. E aí eu vou precisar de um pouco menos de energia, já que a absorção vai ser muito maior em função da extrema afinidade, da sintonia que existe entre a energia irradiada e um determinado cromóforo, por exemplo. Se eu sei que o meu cromóforo é a melanina e eu tenho do lado de cá uma energia com comprimento de onda de 640 nanômetros, por exemplo,
Eu sei que existe uma grande afinidade entre os dois. Basicamente, eu estou querendo que a melanina que está a uma certa profundidade absorva ao máximo a energia que está sendo irradiada desse lado de cá. Beleza? Um outro item não menos importante seria a quantificação desse processo, ou seja, uh, o quanto de energia que exatamente vai ser absorvida. E aí a gente depende de alguns fatores que são constantes, constantes do indivíduo, como constante de dispersão e constante de absorção, são fatores do indivíduo, da pele de cada indivíduo, portanto a gente não tem um controle sobre esse item, né? Ele vem de fábrica com cada um de nós. Mas algumas estruturas sim, por exemplo, o pelo grosso, o pelo fino. A área da seção reta, o que é a área da seção reta? Então, você tem um pelo cilíndrico, faz um corte transversal e olha de cima para baixo, né? Gira o pelo nessa direção, você vai ver alguma coisa circular ou elíptica, né? Na forma do. Essa área que se forma, nós chamamos de área da seção reta. E a absorção de energia é diretamente proporcional a essa área. Né? Então, pelo grosso, a área da seção reta vai ser grande, vai ser maior, eu tenho mais absorção do que, por exemplo, num pelo fino. Pois então, da interação das energias luminosas com os tecidos, nós podemos concluir que é preciso saber estimar o fototipo do meu paciente com algum grau de precisão. É preciso saber que cromóforo eu estou tirando e quais são os comprimentos de onda que são absorvidos por esse cromóforo. É preciso saber o tempo de relaxamento térmico das estruturas que eu estou tratando para poder ter uma ideia do tempo que elas demoram para resfriar e o tempo máximo que eu vou poder irradiar. Tá? É preciso saber onde está, em que profundidade está, porque as tecnologias vão atingir diferentes profundidades. Então vejo que a seletividade se dá, na verdade, por uma série de fatores, como veremos em seguida. Para falar em seletividade, eu acho que a gente precisa parar aqui agora e discutir esse que é um dos mais importantes conceitos do nosso curso, que é a fototermólise seletiva. Basicamente, tudo o que a gente faz em termos de estética, de dermatologia, de fotomedicina, se deve a este princípio, o princípio da fototermólise seletiva, formulado por Rox Anderson. A fototermólise seletiva é um conceito dos mais importantes para que a gente possa evoluir, né, dentro da nossa prática. O Rox Anderson, para quem ainda não o conhece, é um pesquisador importante, é uma referência importante no nosso século, né, no nosso momento, na nossa história atual. Esse cara ele ficou conhecido por tratar aquela menina famosa, né, a foto que ganhou notoriedade no mundo inteiro, da menina com um percentual importante do corpo queimado depois de um bombardeio americano no Vietnã. Foram mais de 30 anos tratando as sequelas, né, as cicatrizes, dor, retração, pigmentação, etc., né, com tecnologias de laser fracionado. Então, o Dr. Rox Anderson ganhou grande notoriedade, obviamente teve a oportunidade de examinar um volume grande de dados. Né, tem um centro de pesquisa bastante interessante, atuante, em fotomedicina, fotobiologia, o Wellman Center, e ele vem ainda contribuindo com publicações nessa área. Então, a fototermólise seletiva é um conceito desenvolvido ao longo de muito tempo de pesquisa e que fundamenta tudo aquilo que a gente faz em termos de fotomedicina. Tá? Então, a definição de fototermólise seletiva, a definição simplista, pode ser como destruição seletiva de determinados alvos, né? Alvos que nós chamamos de cromóforos, ou seja, estruturas capazes de absorver luz num determinado comprimento de onda. Então, a destruição seletiva de determinados alvos na pele, através da emissão de energia luminosa com comprimentos de onda bem absorvidos e impulso rápido o suficiente para limitar o dano térmico e proteger os tecidos adjacentes ao alvo. Ou seja, vejam bem, nós precisamos aí, primeiro, saber quem é o nosso alvo, que estrutura é, qual o nosso cromóforo. Depois, elencar uma fonte de energia luminosa que seja bem absorvida por esse cromóforo. E nós sabemos disso, nós temos esses dados, nós temos os dados empíricos que indicam a taxa, o coeficiente de absorção
de cada estrutura em função do comprimento de onda. De tal maneira que a gente sabe que a melanina absorve comprimentos de onda melhor na ordem de 500 nanômetros, enquanto, por exemplo, a água vai absorver muito melhor lá em 2.900, 2.700 nanômetros. Nós temos essa informação. Então, nós precisamos saber qual cromóforo, e sabendo qual cromóforo, a gente já sabe quais são os comprimentos de onda mais adequados, que têm maior seletividade, maior sintonia com aquele alvo, né? Então, no caso da depilação, o alvo é o pelo. Não bem o pelo, mas o alvo é o cromóforo. O alvo pode ser o pelo, mas o cromóforo é a melanina. A melanina presente ou não no pelo. Daí a dificuldade em tratar, por exemplo, os pelos claros, né? Porque o cromóforo está em pequena concentração, então a absorção da energia luminosa é muito menor. Tá? Então, voltando à definição, destruição seletiva de determinados alvos, cromóforos, na pele, através da emissão de energia luminosa com comprimento de onda bem absorvido. Até aí tudo certo? Ok. Então, e além disso, além de eu saber quem é o cromóforo, além de eu ter uma fonte de energia luminosa com um comprimento de onda bastante adequado para aquele alvo, para aquele cromóforo, o que mais é importante? Ora, o tempo de exposição. Pois, em última análise, se eu estou irradiando energia luminosa com o objetivo de produzir calor, por quanto mais tempo eu irradio, mais calor eu produzo. Ok? Então, se eu aquecer, se eu irradiar um determinado objeto, se eu irradiar uma estrutura com energia luminosa, e essa energia luminosa, ao tempo que é absorvida, ela gera calor, o tempo de irradiação passa a ter uma íntima relação com a quantidade de calor produzido e, consequentemente, com o dano térmico produzido. Ok? Então, eu preciso fazer com que o meu pulso de energia luminosa seja rápido o suficiente para que o dano térmico fique restrito ao meu alvo. Ok? Então, o pulso, o tempo de irradiação é extremamente importante e definitivo para que a gente tenha seletividade na destruição dos alvos a partir da energia luminosa. Ok? Era isso por hoje. Fica ligado no canal. Em seguida eu posto a próxima aula e a gente dá continuidade no nosso curso de princípios básicos da fotomedicina. Baita abraço e até lá.